Enquanto o país registra 1.726 mortes por Covid em 24 horas, um novo recorde que infelizmente deve durar pouco, Bolsonaro continua empurrando a população para escolher entre proteger vidas e salvar empregos, quando as duas coisas deveriam ser foco neste momento. E aposta que a maioria está tão anestesiada pela crise econômica que não vai se preocupar com a pilha de corpos que se amontoam do lado de fora. Ele acredita que a melhor forma de passarmos pela pandemia é todo mundo ir para a rua e expor-se ao coronavírus para adquirir imunidade de rebanho. Os mortos e feridos que deixaríamos no meio do caminho com essa tática suicida, como ele mesmo disse, todo mundo morre um dia. Traduzindo, dane-se. Em sua avaliação, 250 mil, 300 mil, 400 mil mortos vão impactar menos sua popularidade do que uma economia em grande dificuldade. Sabemos que empregos não são gerados em quantidade enquanto as pessoas continuarem morrendo em escala industrial. Mas o presidente, que não ajuda na articulação para salvar vidas ou na articulação para garantir que o país como um todo possa combater de forma decente a doença, quer convencer que o melhor a fazer neste momento é fazer de conta que o corona não existe e ir para o trabalho. Na região sul do país, isso levou a frigoríficos a se tornarem os principais centros dispersores de coronavírus e, portanto, de morte. Bolsonaro vê os trabalhadores pobres como peões sacrificáveis no xadrez de sua reeleição. Em uma sociedade cansada de quarentena, ele vai conseguindo se impor, vai conseguindo impor a sua visão. Por opção, entre quem poderia respeitar as recomendações sanitárias, mas tem déficit de empatia e vai para a balada e vai se aglomerar, e por falta de opção entre os que precisam sobreviver e são obrigados a usar as latas de sardinha do transporte público e se contaminarem. Ainda como parte desse cálculo, Bolsonaro acredita que os recordes diários de óbitos por Covid, como o dessa terça-feira, chamam menos atenção que o aumento no preço de combustíveis. E aí, marcou, para ter quarta-feira, ir à TV para se elogiar pelo corte de impostos do diesel. E agindo como inimigo público número 1 da República, aproveita para atacar as quarentenas e exigir que todos deem sua cota de sacrifício por ele. O escárnio é tão grande que, em meio a tudo isso, seu filho mais velho, um senador da República, comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, enquanto ele está sendo acusado de desviar 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Rio, enquanto era deputado estadual. O presidente sabia também que os trabalhadores precisariam do auxílio emergencial na hora em que a pandemia atingisse estas semanas mais sombrias. Porém, não se empenhou na prorrogação do benefício. Deixou o caldo entornar. Com isso, tivemos fome, que agora está sendo usada por ele, por Bolsonaro, para justificar os ataques que faz às quarentenas, dizendo que se houver mais quarentena as pessoas vão passar mais fome, mas nem comenta que a fome surge pela sua incompetência em liberar o auxílio. Cinicamente, o Bolsonaro diz que o isolamento mata empregos, quando é ele quem espancou a economia ao minar ações sanitárias, prolongando a pandemia. Dentro de algumas semanas, ele vai se vender como o pai dos pobres, como fez no ano passado com a liberação de novas parcelas do auxílio emergencial. Diante do mercado, vai jogar a culpa pelo custo do auxílio na pressão da sociedade e do Congresso Nacional. Mas, para o pessoal que ganha até 3 salários mínimos, vai capitalizar eleitoralmente cada real transferido. Bolsonaro tirou dele da reta no ano passado, quando passou a vender a narrativa mentirosa que o Supremo Tribunal Federal tinha deixado a cargo apenas de governadores e prefeitos a gestão da crise. Foi além e nessa semana mentiu novamente, dizendo que repassou mais recursos para que os estados pudessem combater a Covid do que de fato repassou. Ou seja, está mentindo na contabilidade, na planilha, no papel, assim. Jair tem plena consciência que quarentenas e bloqueios reduzem a quantidade de pessoas infectadas, internadas e mortas. Mas, como é impossível zerar a contagem de corpos, ainda mais depois do processo de empoderamento de negacionistas que ele mesmo levou a cabo, vai usar tudo isso para dizer
que as quarentenas floparam e só trazem desemprego, mesmo que elas tenham salvado milhares de vidas. Chegamos ao patamar de 1.726 mortes em 24 horas graças ao fato de Bolsonaro ter uma política plural para a pandemia. Nela tem de tudo: crença moral, estratégia eleitoral, incompetência estrutural e maldade surreal e boçal. O problema é que esse xadrez que ele está tocando é com as regras que ele cria e muda o tempo inteiro, como no complexo do pombo enxadrista. Tratar do combate racional à Covid com Bolsonaro é como jogar xadrez com um pombo. O pombo faz porcaria no tabuleiro, derruba as peças e depois sai voando, cantando vitória de volta para o seu bando. Qual?